Então, vamos começar nosso encontro para falar sobre educar com saúde mental. Estejam presentes, respirem fundo e relaxem. Você está no lugar certo, no momento certo, e é muito bom te ter aqui. Solte o maxilar, respire o ar pelo nariz e solte pela boca, sentindo ele entre os lábios. A coisa mais importante da nossa existência é respirar. Um simples ato, imprescindível, inegociável, insubstituível e acessível. Toda vez que a vida te agitar por dentro e as coisas ficarem caóticas, relaxa o maxilar e se concentra simplesmente em respirar. Sente a presença do ar entre os seus lábios. E assim eu te convido para estar presente nesse encontro de hoje, que na verdade é um momento de reflexão para a gente pensar no que eu considero, e imagino que vocês que estão aqui também, a coisa mais importante, a missão de vida mais importante, que é educar. Pedi para que trouxesse caneta, papel, se vocês sentirem, não para anotar o que está no slide, porque vocês terão, se quiser, um slide, mas para anotar o que você sentir que precisa se aprofundar ou que fizer sentido para você, e vai ter sugestão de prática, se você quiser fazer comigo aqui, tá bom? E fiquem à vontade para levantar a mão e participar a hora que sentir, tá bom? É nosso encontro. Pensei em alguns tópicos, mas quem vai conduzir é você. Por isso que eu não estou numa live, eu estou aqui presencial com vocês, gravando. Ai, meu Deus. E hoje nós vamos falar do compromisso interno e externo de educar. E por que que eu escolhi esse tópico? Porque eu espero que ao final a gente consiga, vocês consigam entender o que é que eu estou falando quando eu falo de educar com saúde mental. E, sem dúvida, passa por refletir sobre isso, o nosso compromisso interno, aquilo que move a gente nas coisas que a gente escolhe diariamente fazer, e o que a gente também tem compromisso externo de educar. E aqui a minha intenção é, na verdade, a minha intenção em quase tudo que eu tenho feito agora com esse olhar que eu estou dando para a minha forma de atuar profissionalmente, é que cada pessoa que participe de alguma coisa que eu estou conduzindo possa abrir espaço para criar novas formas de se relacionar, para pensar novos lugares de estar nessa relação com as suas crianças e com você mesmo, com a vida, com as coisas que estão mudando o tempo todo na gente, né? E aí eu queria começar pedindo para que vocês pensassem o que motiva você, o que motivou você para estar aqui hoje, nesse horário da noite, conversando, né? Pensando assim, motivação é o motivo da minha ação. O que é que te trouxe, que fez ter essa ação de parar aí, estar aqui de frente desse computador essa hora conversando comigo? Pense, não precisa dizer, se quiser colocar aí no chat, ótimo para mim saber, é bom saber, né? Mas eu quero que você se conecte com esse teu motivo. O meu motivo é compartilhar. Eu estou aqui com a intenção de compartilhar, de trazer para perto, perto longe, né? Porque nós temos a internet, pessoas que têm essa mesma intenção, que estão nesse mesmo movimento de busca de autocuidado, de busca de educar, de criar uma geração de pessoas emocionalmente mais saudável, com resiliência emocional. Então, esse é o que me moveu, o motivo da minha ação, de estar aqui sentada, montando um encontro com vocês e estar aqui agora. Se conectem com o motivo de vocês e que a gente caminhe com eles. E para hoje a gente vai ver os seguintes tópicos.
Vamos começar olhando sobre o ofício de educar, e aí eu vou trazer a minha perspectiva de educar com saúde mental, e aí vou ter uma vivência com vocês no segundo tópico para a gente botar a nossa na nossa no nosso campo de prioridade, de visão, quais são os nossos compromissos internos e externos, e uma psicoeducação sobre saúde mental e saúde emocional, trazer um pouquinho desse conceito, e a educação emocional como uma ferramenta de transformações nas relações. E ao final eu quero apresentar para vocês o meu trabalho e como que você pode estar aproveitando, socializando sobre o que eu estou fazendo como profissional de saúde mental e educadora. Esses são os tópicos que a gente vai ter hoje aqui. E é que educar é um ofício. Educar é um ofício. Isso, essa frase, afirmação que eu trago aqui, ela vem de ouvir muito como educadora a discussão no contextos educacionais de escola, né, que a família tem a obrigação de educar e a escola de ensinar, né, e as reflexões. Durante muito tempo, como educadora, eu fiquei nessa discussão, refletindo o que isso significava, e via autores e opiniões de especialistas, ficava sempre. E eu fui buscar a minha resposta para isso. Né? Então, e pensando nisso, aí eu entendi que um professor nem sempre ele é um educador, né? E um pai quase nunca é um professor, mas todos têm a mesma função de educar, porque educar vai para além da tua profissão, né? Educar é o ofício, e o que que é o ofício? O ofício é a forma como você entrega o teu fazer. A o ofício ele pode ser manual, né, que é uma arte, ou ele pode ser mecânico, mas o educar é um ofício. Por exemplo, um professor, ele pode ser muito bom em ensinar matemática, ensinar história, mas ele não é um educador. Então, sendo um ofício educar, a gente tem que pensar que não é uma profissão, porque a profissão é aquilo que socialmente a gente colocou em caixinha, né? Você estuda esse conhecimento em ciências, você vai ser um cientista na área tal. Você estuda esse conhecimento em psicologia, você vai ser uma psicóloga. São profissões. Né? Eu sou uma psicóloga de profissão, uma pedagoga de profissão. Mas eu posso exercer o meu papel de pedagoga sem ser educadora. Simplesmente ir lá, de forma mecânica, fazer as técnicas da pedagogia para ensinar minha criança a ler e escrever, sem me preocupar com o processo de desenvolvimento integral dela. Quando a gente fala de saúde mental, todo adulto que se relaciona com criança, ele é um educador, porque a criança, o adulto, as relações da criança é o espaço onde ela se constitui, ela aprende a observar você se relacionar com você mesmo, com o meio. Então, educar, você tendo ou não consciência, você está conduzindo aquela criança, você está ensinando para aquela criança sobre ela mesma e sobre tudo ao seu redor. Você é um educador, se você se relaciona de algum lugar. O pediatra, ele é de algum lugar um educador, tendo ele consciência ou não. Então, quando você vai a um médico ou a um psicólogo, que ele olha para você e se interessa por você, explica para você detalhes do que está acontecendo com você de uma doença física ou não, ele está sendo educador. A profissão dele é médico, mas ele está sendo educador naquele momento que ele está te transmitindo, te entregando, te conduzindo naquilo que você não sabe que está acontecendo contigo. Então, aqui pensando em educação como ofício, a gente eu considero que é muito importante que a gente entenda isso aqui, especialmente quem está no contexto escolar. A diferença e a importância entre ofício e função. Como educador, o educador como ofício, essa arte, a forma como você vai estar nessa função, nesse lugar de conduzir. E função é o papel que você tem, as responsabilidades que você tem dentro de cada coisa, de cada ambiente que você está como educador, como mãe, como pai, como professor, como médico, como pediatra, como tia, como avó. Tem funções diferentes dependendo do momento de vida daquela criança, você vai ter funções diferentes. Mas você vai estar sempre no ofício de educar, né? E aí a gente vem, eu gosto dessa coisa da gente olhar para a origem da palavra para poder a gente conseguir
harmonizar ou conectar com o que faz sentido para a gente. Quando a gente olha para a origem da palavra educar, ela vem do latim, como a maioria das palavras, né, que significa criar, criação ou formação. O termo, ele é relacionado a nutrir, criar, alimentar, indicando o ato de cuidar e desenvolver. Durante muito tempo, ele foi usado para se referir a preparar as pessoas para estar na sociedade. Durante muito tempo na educação é isso. A gente tem toda uma mudança social, ainda tem esse entendimento de que educar, tanto na família quanto na escola, é preparar as crianças para ela ir para o mundo. Quando a gente faz uma escuta de uma família, por exemplo, na clínica, pergunta sempre: "Qual a tua intenção como educador?". A maioria das respostas é: "Preparar meu filho para a vida, que ele se torne independente, que ele se torne independente". A maioria das respostas é essa. Então sempre essa ideia de fazer a pessoa atender as necessidades do mundo, atender o que os outros esperam dela, sempre para fora, né, que é uma contra o que a gente entende que é promoção e prevenção de problemas mentais e prevenção de saúde. Você ser, educado no sentido de que você ignora quem você é, o que você necessita como ser único para atender para fora, para atender a sociedade, a expectativa da sociedade. Então se a gente for pensar a educação na origem da palavra, mesmo que essa coisa de conduzir o que você tem de habilidades suas, né, o que você tem de potencial teu, para que você integre isso ao mundo, né. Então a ideia de essa ideia reflete o papel do educador como quem ajuda a pessoa a se desenvolver e expressar o seu potencial que ela já possui, ao invés de simplesmente inserir conteúdo de fora para dentro. Então essa perspectiva da origem da palavra faz a gente lembrar isso, que educar não é simplesmente você entregar conteúdo para aquela pessoa, mas é você estar, especialmente uma criança e um adolescente que está em fase de desenvolvimento, você está conduzindo ela a expressar, a experimentar o potencial que ela é, ao invés de estar ali dizendo que ela tem que ser o que os outros esperam dela, né. E eu gosto muito de olhar para isso, porque isso faz todo sentido com o que a gente busca em promoção de saúde mental. E aqui eu trouxe o resumo do que seria o educar com presença, né. Educar, assim, ajudar uma pessoa a desenvolver e expressar o potencial que ela já possui, porque todos nós somos seres únicos. A gente nasce fisicamente com uma aparência única, nem os gêmeos idênticos têm a mesma, eles sempre têm uma diferença que identifica como seres únicos. A gente sente de forma única, a gente tem uma coisa nossa única para oferecer para o mundo, então nós nascemos com todo esse potencial, e a educação deveria se passar por essa possibilidade de uma pessoa com mais condição, com mais experiência de estar aqui na Terra, conduzir para que a gente possa expressar esse potencial, né. E com saúde mental, é promover ambiente seguro, gente, tem erro de português aí, desculpem, e acolhedor, onde as emoções, ritmos e singularidades são respeitadas. Isso inclui integrar o desenvolvimento emocional e psicológico. E é isso que eu como educadora, eu sou professora há 23 anos, estudei pedagogia, estudei magistério, fiz psicologia, e nas intervenções da escola, a gente até vê na psicologia, na pedagogia, alguma coisa de desenvolvimento emocional, não, a gente vê desenvolvimento psicológico, né? E conectando com o cognitivo, na questão de quando está pronto para aprender a letra e tal. Mas o desenvolvimento emocional das crianças não são, entendido pela maioria dos educadores, a gente não tem isso na formação de pedagogo, por exemplo. E se a gente está pensando em educar com saúde mental as nossas crianças, a gente precisa entender e integrar isso nas nossas ações diárias de intervenção, de condução, com as nossas crianças. O desenvolvimento emocional e psicológico tem que ser entendido e respeitado na hora de escolher como que a gente vai conduzir as situações do dia a dia da nossa criança. Eu não está pontuado aqui, mas uma coisa muito importante para a gente pensar e educar com saúde mental é a saúde mental dos pais, dos adultos responsáveis, do educador. A criança, que a gente já tem muita comprovação científica de quanto que é o estado mental, a saúde mental de uma mãe, de um pai, afeta a saúde de uma criança, né.
Então, os processos de educar com saúde mental implicam em você, adulto, cuidar das tuas questões emocionais, das tuas dores emocionais. Caminhar sem olhar para isso não é muito viável quando a gente busca educar com saúde mental, né. Para educar com saúde mental, que também é uma conclusão que eu chego e compartilho com vocês, que eu cheguei no meu papel de educadora e mãe, as suas ações precisam estar alinhadas aos seus valores pessoais e ao seu propósito de vida. Então, independente qual a profissão que você exerce, se você tem uma criança, se você é mãe, pai, se você atua como um profissional da infância, as tuas ações como educador precisa estar alinhada com os teus valores pessoais e propósito de vida. E aí, eu convido vocês para a nossa primeira prática, que é pensar sobre quais são os seus valores pessoais. Eu imagino que quem está aqui é educador, né? É esse o convite, quem está aqui. Quando eu falo educador, gente, sempre entenda que eu estou falando do adulto, que tem uma relação significativa próxima de uma criança ou de um adolescente. Mãe, pai, tio, vó, professor. Para mim, todos esses são educador, considerando que a criança está em todos os ambientes dela, sendo guiada, conduzida para como é que é estar aqui no mundo e sobre ela mesma, né. Então meu convite é: vamos se a gente quer educar com saúde mental, vamos experimentar alinhar isso. Quais são os nossos valores pessoais? E aí quem trouxe o papel e a caneta, eu sugiro que você comece a pontuar aí para você. Eu vou dizer, para mim foi muito difícil chegar a um a um a uma lista do que é isso, né, valores pessoais, e eu ficava muito tempo na questão, o que é valor para mim, o que é valor para mim, né, e amizade, aí ficava nessa coisa. Hoje eu tenho mais clareza do que é, e eu vou compartilhar com vocês uma coisa que me ajudou a chegar em valores pessoais. Valores pessoais é o que me move, nem sempre é aquilo que eu tenho, mas é aquilo que eu preciso. É aquilo que eu estou em movimento para tentar adquirir, que eu necessito, que me faria sair de uma dificuldade emocional, que me faria sair de uma dificuldade, financeira de relacionamento. Então, valor é aquilo que me falta, pode ser aquilo que me falta, que é valoroso para mim, que é necessário para mim, nem sempre é o que eu tenho. Então, uma coisa que me fez começar a me alinhar, eu vou compartilhar com vocês aqui os meus, alguns dos meus que eu listei. Valores pessoais, enquanto vocês vão pensando aí no de vocês. Quem quiser compartilhar também aqui no na conversa, fiquem à vontade, tá. Ó, eu coloquei aqui um dos meus primeiros valores, assim, hoje, né, porque valores eles também vão mudando, porque como valor é aquilo que eu necessito, que eu preciso, que é valoroso para mim, eles podem mudar com o tempo, né, mas esses são os meus valores atuais. Então eu entendi, foi muito difícil chegar nesse entendimento, inclusive na aceitação. Que uma das coisas que eu mais necessitei a vida inteira, olhando isso em terapia, né, gente, olhando para minha infância, para minha adolescência, para minhas relações de namoro, de marido e mulher, enfim, o que eu mais busquei a minha vida toda, o que eu mais precisei foi segurança emocional. Isso foi o que mais me fez falta, era o que eu mais precisava a vida inteira. Só que eu não sabia nem nomear, sabia nem o que que era segurança emocional, né, então os processos de autocuidado, de busca de conhecimento mesmo que leva a gente a esses entendimentos. Então eu coloco aqui segurança emocional como um valor para mim, então é uma coisa que eu busco hoje, tanto para mim, como oferecer. Olha como é lindo a gente se conectar com os nossos valores, porque a gente entende que é valoroso e integra a nossa forma de educar, porque eu busco oferecer para minhas filhas. Hoje, segurança emocional. Para as minhas filhas, para as pessoas com quem eu me relaciono, no trabalho, para as pessoas com quem eu me relaciono, meu marido, por exemplo, né, e a gente tem um relacionamento de 2 adultos feridos, muito feridos, de muitos relacionamentos, ele já está no vou nem falar, mas no 9º casamento, enfim. E aí a gente tem muitas dificuldades e hoje, como eu entendo que segurança emocional é uma coisa importante para mim,
eu busco comunicar sempre o que está acontecendo em mim para ele. Ele nem tem essa facilidade, mas eu me sinto na obrigação de oferecer segurança emocional, porque é um valor para mim, eu quero, então ter que oferecer, né. Por isso que é importante alinhar os nossos valores, educar. E aí não é só com a nossa criança, é um todo, a gente, né, ensina para os nossos filhos a partir das nossas relações com o outro. Um outro valor que para mim, compartilhar propósito e evoluir junto, né, e isso é o que me move estar aqui hoje, é entender que a gente pode evoluir com mais suporte, com mais segurança, se a gente tem propósitos compartilhados com pessoas que se alinham à forma que você gostaria de estar no mundo, que você gostaria de ver o mundo melhorando, né. Relações de igual valor é uma coisa que eu me conecto como sendo uma necessidade minha, me relacionar sem hierarquia, não é porque eu sou a mãe que eu vou dizer o que minha filha tem que fazer. Eu fiz muito isso com a criação da minha filha mais velha, de dizer para ela o que ela precisava. Eu sei o que você precisa e eu vou dar o que você precisa quando você estiver precisando, né. Então, relação de igual valor é no sentido de entender que o que minha filha sente é tão valoroso, é tão importante quanto o que eu sinto. E ter espaço para ouvir e acolher o outro, independente desse lugar, né. As pessoas são diferentes e acolher a relação de igual valor acolhe as diferenças, não com a intenção de fazer o outro se tornar igual, mas de aceitar o outro a partir do que ele é, né, e ela se faz em todas as relações, do adulto para a criança, o adulto entendendo que ele tem aqui mais, condição neurológica de compreensão de mundo, mas que o sentir da criança é tão importante quanto o dele, e conduzir essa relação a partir disso, né, que a criança está com raiva, ela tem direito de sentir raiva, né, porque eu sou adulto, ela não pode sentir raiva de mim, por exemplo, né. E aí a integridade, no sentido de que nós somos seres indivisíveis, que nós somos a dimensão psicológica, emocional, né, e eu busco essa integridade como valor em mim e nas pessoas com quem eu trabalho, com quem eu atuo, e a confiança, gente, esse aqui foi o último dos valores em que eu me conectei, no sen não, confiar. Confiar Confiar na sabedoria de ser um ser humano, confiar no processo, que é no processo que a gente vai encontrando o que precisa. Confiar que nós somos merecedores de ser humano, de estar aqui. Confiar na na potência humana, né, no desenho original, que nós somos seres de amor, que a gente está aqui todos tentando fazer o seu melhor. Todo mundo que está em sofrimento, que está dando resposta ruim na sociedade, ele vem de um sofrimento, de algum lugar de abandono e de ausência de pessoas que confiaram na sua potência humana. Então, confiança nesse sentido. E aí o propósito de vida, que é a outra coisa que eu gostaria também de sugerir para que vocês pensem, quando a gente pensa em educar com saúde mental. E aí o que que é o propósito de vida? Eu também cheguei nesse entendimento a partir das minhas buscas pessoais, né, que o propósito de vida nada mais é do que o que você escolhe fazer com os teus valores pessoais. Faz sentido para vocês isso? O que me move, né, o que eu preciso são os meus valores pessoais, as minhas necessidades, aquilo que eu preciso buscar para o meu bem-estar, para oferecer para o mundo o que eu sou, são os meus valores. E o meu propósito de vida passa a ser o que eu escolho fazer com isso. E assim como os valores, os propósitos de vida também pode mudar, né. E aqui hoje o meu propósito de vida é inspirar e transformar vidas, inclusive a minha, né, começando com a minha e a das minhas filhas, e a das pessoas com quem eu trabalho, que eu atendo, né. Então hoje eu tenho como propósito de vida, amparar e encorajar mães, pais, educadores a promover bem-estar emocional para suas crianças e adolescentes, para si mesmo, que buscam essa conexão com consigo mesmo, que busca estar numa relação respeitando, uma relação de igual valor com as suas crias, né. Catarina não gosta que eu chame ela de cria. Ah, e aqui é uma outra coisa também que eu quero sugerir para vocês, que me ajudou muito quando eu fui pensar sobre tudo isso que eu estou trazendo para vocês, de que eu me conecto hoje com meus valores, com o propósito de vida. Eu fiz uma linha do tempo, assim, da minha vida em uma das atividades,
E aí eu fui colocando acontecimentos que foram bem significativos na minha vida, que me deixam, que me fazem estar como eu estou hoje, né? Porque a gente não é, nós estamos funcionando dessa forma. A forma como a gente conseguiu chegar até aqui. Então, as nossas dificuldades falam do que a gente está conseguindo ser, não quem a gente é. Nós não somos as nossas dificuldades, né? Nós somos essa pessoa capaz de superar essas dificuldades. Então, eu fui olhando para os acontecimentos da minha vida e coloquei aqui, né? Nasci em 1980, e também é uma forma de me apresentar para quem não me conhece. Fui estudar aos 14 anos, morava até então no interior, lugar que não tinha energia, uma vila, eu ouvi rádio na infância, não tive TV. Então, aos 14 anos, eu fui pela primeira vez para a escola. Hoje tem muita gente conhecida aqui que já até conhece essa história, mas vai ficar gravado, né? Então, e em 1995 a 2001 aconteceram, né? Concluí o ensino médio, em seguida já comecei a dar aula. Fui mãe da Júlia, comecei a trabalhar no mesmo ano que foi mãe da Júlia. Eu tinha 21 quando eu fui mãe da Júlia. E foi, nossa, façam essa linha do tempo de vocês e vejam que quanta coisa vem de reconhecimento da nossa potência e quanta coisa vem da nossa história que nos machucou, que deixou a gente com a resposta que podia ser. Fazer isso aqui me ajudou a me perdoar do quanto eu fui uma mãe inadequada para as necessidades da Júlia, por exemplo. E aos 23 anos eu fui mãe de novo, fui mãe da Luísa. Foi a época que eu concluí o meu curso de pedagogia. E eu me mudei para a capital aos 30 anos de idade. Essa fase aqui, de 2001 a 2011, foi os acontecimentos mais fortes da minha vida, porque eu fui mãe pela segunda vez e foi a fase que eu perdi a Luísa, que é minha filha, de 6 meses de idade. Foi de mim, assim, por um acidente doméstico, e eu fiquei. Acho que foi o acontecimento que mais marcou, assim. Tem antes e tem depois. Porque eu fiquei numa dor imensa, que eu não sabia como sobreviver aquilo, e eu me vi diante de uma escolha de ou engolir aquela dor, porque eu não tinha ajuda emocional, as pessoas olhavam para mim com pena e não sabiam o que fazer, eu também não sabia como pedir ajuda, eu não sabia. Então, foi esconder aquela dor da forma que dava e ir para a vida. Então, eu fiquei 16 anos fugindo daquela dor, fugindo no trabalho. Podia ter sido em vícios, né? Muitas pessoas enlouquecem, mas eu fui para o trabalho, fui estudar, fui estudar, fui estudar. E somente em 2012, quando a Júlia fez 12 anos e começou a apresentar comportamento autolesivo, é que eu percebi verdadeiramente o chamado que eu não podia mais fazer aquilo. Que eu tinha que sair do cognitivo, que eu tinha que sair do racional e buscar ajuda. Foi quando eu me formei em psicologia e fiz terapia, enfim. E comecei a me conectar com os meus valores, conectar com a minha missão de vida e o que me traz aqui, hoje, né? Aos 40 anos eu tive Catarina, que é uma menina de 4 anos hoje, e estou aqui conectada com o meu propósito de vida, com muita coisa para fazer, com muita gente para contribuir, para compartilhar. Façam, experimentem e depois me contem o que vocês conseguiram se conectar e perceber nessa linha do tempo da vida de vocês. E sobre o nosso compromisso externo e externo de educar, vocês têm clareza, gente, do compromisso de vocês? O que vocês trazem? Alguém quer falar? Eu estou falando muito rápido. Eu estou aqui para ter interação, estou só falando, não estou deixando vocês falar. Então, Sandra. Quem conseguiu escrever aí sobre seus valores? Eu não tive crescimento. Sim, sim, sim. Isso aqui também ajuda a gente a pensar sobre esses motivos. É o nosso compromisso externo e externo. Eu trouxe aqui para você também botar quais são os seus motivos quando você está na relação de educador, os seus motivos internos e externos. E aí, quando a gente fala motivos,
Quando eu falo que compromisso interno, não é no sentido de eu devo, né? No sentido de o que me motiva, qual os meus motivos, por isso que aqui eu botei. Liste seus motivos. Quais são os seus motivos internos quando você está na relação com teu filho? E quais são os seus motivos externos? Não tem um mais importante que o outro. Os dois são importantes você considerar. Geralmente a gente olha muito, por conta da nossa educação, para os externos. Mas ter clareza de quais são, o que te move, né, o que te faz escolher atuar de um jeito com teu filho e não de outro, conduzir de um jeito e não de outro, são os seus motivos. E ter clareza deles não é para você se apegar neles, é para você ter a possibilidade de transformar eles, de conduzir ele do que faz sentido para o que você está buscando, para o seu propósito como mãe e pai, né? E aqui eu trago dois de cada para a gente refletir. Cada um pode ter os seus. Esse aqui pode não fazer sentido para você. Eu tenho muito mais motivos externos e externos do que esses. Aqui só é um exemplo para a gente poder olhar, né? Para mim, um dos motivos muito importantes para a gente se alinhar internos é o desenvolvimento pessoal. Isso que a Sandra colocou aí, crescimento, né? Quando eu vou me colocar no lugar de educadora, pensar como mãe, na relação com as minhas filhas, o meu compromisso interno comigo mesmo, porque interno a gente está falando do que é seu, né? Que tua filha vai ter um, cada um de nós tem o seu, né? Então, o meu compromisso interno é estar nessa relação, nesse lugar com minhas filhas, pensando também no meu desenvolvimento pessoal. Como que os desafios na relação com a minha filha me afeta, e isso pode me fazer crescer, né? Vou também com a intenção de autocuidado. Esse também é uma intenção interna minha, né? De estar nesse lugar de educadora, pensando em autocuidado. E aqui, como eu falo também de professor, de educador, a gente não tem socialmente essa ideia, né? De que o professor no espaço de educação, não se pensa muito em autocuidado do professor, né? O professor é 4 horas em sala de aula, quase não tem tempo de pensar nele mesmo, mas a gente que está pensando em educar com saúde mental, busca de autocuidado, pensar em coisas que escolhas pequenas do dia a dia que possam te dar um pouco de bem-estar, um pouco de olhar para si mesmo, é essencial que a gente busque desenvolver isso. Tomar água, né? Tomar água, por exemplo. Eu lembro quando eu estava em sala de aula, eu ficava às 4 horas sem se lembrar de tomar água, né? Então, pensar em educar, pensando em você, é ouro, quando você está pensando em educar com saúde mental, né? Buscar autocuidado. No trabalho de orientação parental também, eu faço uma pergunta na anamnese, uma das perguntas que eu faço é, você pratica, a pergunta, eu não lembro a pergunta agora, mas é, se a pessoa tem alguma ação de autocuidado, o que ela faz para autocuidar? A maioria é nada. Então, sempre pessoas que estão com muita dificuldade de lidar com as questões do dia a dia dos seus filhos, elas têm muita dificuldade em buscar e praticar autocuidado. Praticar autocuidado para nós adultos, gente, é buscar ajuda. Não é ir no salão, não é cortar o cabelo, não é autocuidado, é você buscar ajuda para as suas questões internas que tu não está conseguindo lidar. Para as dificuldades com o teu filho, inclusive. Né? Também é cortar o cabelo, também é ir no salão, mas quando a gente fala de saúde mental, autocuidado, inclusive tem um workshop só sobre autocuidado, que a gente pode estar fazendo um outro encontro com esse tema até. E as responsabilidades externas que a gente pode estar pontuando, vocês cada um faça o seu aí, né? Mas a gente pode pensar em responsabilidade social. E aqui a responsabilidade social, ela é para qualquer educador, pai, mãe, ou professor, ou qualquer outro, né? Quando a gente tem essa consciência de que nós somos o lugar onde nossos filhos vão se constituir, que as nossas crianças e adolescentes vão se constituir, a nossa responsabilidade social é quanto que aquela pessoa vai com toda a potência que ela é para o mundo, ou quanto ela vai estar no lugar de insegurança, de sistema nervoso ativado, de ansiedade, de medo, agindo no medo. Um ser humano que age no medo, um animal que age no medo, que age no impulso, ele não vai dar uma resposta positiva, porque ele está se defendendo. Ele está ou se protegendo ou se defendendo. Então, ele não vai na sua potência máxima. A nossa responsabilidade social é de mudar o mundo realmente, de fazer do mundo um lugar melhor, como educador, né? Impacto na vida das crianças e dos adolescentes. Esse é um compromisso externo que a gente precisa olhar, na minha opinião. Se vocês quiserem compartilhar o que mais que vocês enxergam aí como sendo o nosso compromisso interno, externo, fiquem à vontade. Querem acrescentar?
Falar, pode levantar a mão e falar, tá? É nosso encontro. Aí aqui, o seu motivo norteia as suas decisões. Isso aqui é para a vida, tá? É para a vida. O motivo da minha ação diária, das minhas escolhas, é o que motiva as minhas decisões. Então, nele está escondida a raiz dos meus problemas e os meus resultados. Então, achemos, né? Falar de mim também. Sempre que a gente ache o nosso motivo. O nosso motivo para a escolha simples do dia a dia, mas os nossos motivos para a gente fazer o que está fazendo hoje, para a gente escolher as pessoas que a gente escolheu para nossa vida hoje. Ache o seu motivo. Se tiver difícil, busque ajuda. Busque ajuda, mas ache os seus motivos. Qual o meu motivo de permanecer, por exemplo, numa relação que não me faz feliz? Qual é o meu motivo de trabalhar com o que eu não gosto? Que me motiva? Qual o motivo da minha ação de estar nesse lugar? Essa resposta vale ouro, porque nela está a raiz dos nossos problemas. Tendo consciência ou não, é esses motivos que fazem a gente fazer o que a gente está fazendo, tanto nas escolhas diárias de relacionamento com o nosso filho, quanto nas nossas escolhas de vida, né? Identificar os nossos motivos distorcidos, cada um vai identificar o seu, né? Às vezes você tem uma intenção, deseja, isso a gente vê muito também nas orientações individuais com as famílias, a intenção é mas a minha escolha diária para aquilo que eu desejo que meu filho se torne, não vai conduzir, não está conduzindo para aquilo, né? Então, identificar os seus motivos distorcidos. E aqui eu trago o que eu identifico na minha trajetória como mãe, como educadora e nas pessoas que eu atendo, né? Como um dos principais motivos distorcido é focar no resultado, né? Focar no resultado. O foco não deve ser no resultado, mas sim no processo. No processo de educar. Eu vou ter essa imagem aqui porque eu acho que ela representa bem. Uma criança que está testando o mundo, que é um bebezinho, né? A gente costuma ser mais tolerante com os bebês. Mas uma criança que está testando o mundo, olha o processo de experimentar as cores. Ele vai misturar as cores. Ele vai colocar o preto com o amarelo. Isso aqui aconteceu comigo recente, a Catarina passou por essa fase recente, e eu ficava numa angústia de querer que ela aprendesse que se botar todas as cores, vai ficar tudo preto, e pensando na tinta. E aí, quando eu me dei conta disso, eu disse, gente, mas isso é processo. O resultado vai ser daqui a pouco ela sabendo as cores primárias, as cores secundárias, e vai saber ela entendendo que não é assim, mas o processo, a gente pode até desejar o resultado, mas a gente precisa viver o presente, precisa viver o processo. Isso com a gente também. A gente pode até desejar ter um resultado em qualquer coisa que a gente decida começar com dificuldade, mas é acreditar no processo, confiar no processo. E aqui é onde se conecta com os nossos valores, por isso a gente volta lá. No meu caso, volto lá. O que é valor para mim? Confiar. Confiar na natureza humana, que é de amor, confiar no processo, que é no processo que a gente aprende, que a gente evolui, que a gente cresce. O que ajuda a gente, quando se fala dos nossos filhos, a confiar no processo, é entender das fases de desenvolvimento, é conhecer o que se espera para cada idade, o que é que uma criança de certa idade pode me oferecer como resposta cognitiva e emocional para cada situação. Isso ajuda a gente a confiar no processo. A gente que veio de uma educação que não foi respeitada as nossas fases, né? Ouvi a vida inteira. Você é burra, menina, você não devia estar fazendo isso, você não já viu que isso não é assim? Os nossos processos foram desrespeitados. Então, muito naturalmente, a gente vai desrespeitar o dos nossos filhos. Se a gente não for buscar conhecimento e estar com pessoas que têm os mesmos valores, que buscam as mesmas coisas que a gente. Faz sentido aí, pessoal? Estamos indo para o terceiro tópico do nosso encontro, eu não estou nem vendo a hora. Brincadeira. Todos ainda estão aí? Vou seguir aqui. Afinal, o que é saúde mental? O terceiro tópico que eu prometi para vocês é uma rápida psicoeducação sobre saúde mental. Nós estamos falando de como educar com saúde mental, né?
E até aqui foi reflexões muito pessoais, minha como mãe, como profissional e como professora educadora, né. Agora eu vou trazer aqui mais, uma psicoeducação, uma informação mesmo de conhecimento científico, digamos assim, passa muito pela minha compreensão de mundo. Eh, Primeiro para falar de saúde mental, vamos conversar aqui rapidinho sobre o que que é uma doença mental. Eu que vou muito em escolas, que converso muito com professores, com pais nas escolas, as pessoas aparentemente não, muito fortemente elas têm um certo medo de falar de doença mental, de situações de sofrimento emocional, de doença mental, ela ainda é, nessa época, pelo menos na realidade que eu atuo, uma coisa de assustar, de achar que nós estamos falando de algo contagioso, né, e não. A gente precisa cada vez mais socializar informação sobre saúde mental. Doença mental, como todas as outras doenças, ela é desenvolvida, e a gente precisa entender como que faz para não desenvolver, assim como a gente já aprendeu como que faz para não desenvolver diabetes, né, para não ter, algumas doenças físicas, a gente já tem muita informação de como prevenir, a gente precisa também entender de como prevenir doença mental. Para isso a gente precisa entender o que é uma doença mental e popularizar cada vez mais essa compreensão. Quando a gente fala de doença mental, aqui eu vou trazer uma visão da neurociência, né. É uma psicopatologia clinicamente diagnosticada. Psico, porque ela é do nível psicológico, mental, e patológico, porque ela já está patológica, já está instalada, é como não, o funcionamento da pessoa de nível neurológico, cerebral, já está desenhado, ou seja, instalou-se uma forma de existir naquele cérebro, né. Eu gosto muito dessa definição aqui da neurociência, que é a maneira que o cérebro e a mente conseguiu existir diante de uma condição, ou neurológica, aquela situação que você já nasceu com ela, né, que não é uma doença, é uma condição neurológica, como autismo, TDAH e outras doenças neurológicas, outras situações neurológicas que não é doença. Uma condição, uma forma que o cérebro existe de funcionar, que afeta cada autista, por exemplo, tem uma condição específica, né, que afeta a sua condição de entender e de estar e de aceitar os estímulos do mundo. Ou uma condição adquirida nas relações. O cérebro se estruturou para sobreviver, para existir diante das dificuldades emocionais da vida, da falta de amparo, da falta de compreensão, da falta do que ele precisava para ser um cérebro saudável, que veio com condição para ser saudável. Só entender o conceito de saúde mental dessa forma já traz para a gente o tamanho da nossa responsabilidade social em estar conduzindo pessoinhas com o cérebro em desenvolvimento, que está aprendendo sobre como existir, né. E já dá para compreender, eu gostei muito desse conceito, porque, quando a gente pensa que uma patologia é a forma que o cérebro, né, físico, primeiro que já dá, já quando eu levo essa fala para os professores, eles conseguem visualizar que a doença mental, ela também é física, né. A gente escuta muito: "Ah, mas não tem nada, é só ansiedade". Ele não tem nada, é só problema mental. E aí a gente olha para o funcionamento de uma pessoa que está em uma patologia, é físico, gente, o cérebro dela está lá, com aquele caminho neural, ela não escolhe. Uma pessoa deprimida, ela não escolhe funcionar daquele jeito. É a situação que o cérebro dela consegue existir. Por isso precisa de um tratamento, né. Então quem está dentro de um quadro de transtorno mental, de doença mental, ela precisa de tratamento, e muitas das vezes com remédio. Mas, do outro lado, a gente tem a saúde mental, né, que é ter consciência dos nossos estados emocionais, reconhecer quem eu sou, perceber as oscilações de humor, pensamento, comportamento e tratar tudo isso que eu sou, todas as minhas dimensões, né, meus estados internos, de forma a crescer e a evoluir na vida, né. Então, saúde mental, ela tem alguém querendo falar? Ela não significa exatamente ausência de um transtorno ou de uma doença, né. A saúde mental é esse estado de você sabe de como você funciona, né. Então significa que não é porque eu não tenho uma patologia que eu estou em saúde mental. Eu, por exemplo, entendi, não tenho nenhum diagnóstico de uma psicopatologia, não tenho, né, estabelecido em mim.
Mas não significa que eu estou reconhecendo todos os meus estados internos o tempo inteiro, que eu não tenho dificuldade, que eu não tenho oscilação de humor, que eu não sei lidar com algumas questões, algumas dificuldades minhas. Isso significa que eu não estou totalmente em saúde mental, né? Que eu tenho minhas dificuldades emocionais, que todos nós temos e é natural. Quando a gente não lida com isso, adulto, vai buscar ajuda para sair disso, aí a gente pode desenvolver uma psicopatologia. Faz sentido? E também não significa que uma pessoa que está em um quadro emocional não vai em um quadro de psicopatologia, não pode aprender a lidar com seus estados emocionais, aprender a reconhecer o seu funcionamento e aprender a lidar com isso e ter condição de crescer e evoluir dentro da psicopatologia dela, se ela tiver o suporte necessário. Por isso a gente não precisa ter medo, a gente precisa aprender a buscar a ajuda certa, né? Isso que eu acho muito importante para nós que estamos pensando em educar com saúde mental, compreender sobre o nosso funcionamento e sobre a das pessoas que convivem com a gente, né. Faz sentido isso para vocês? Ah, esse quadro aqui explica muito bem essa outra parte aqui. Saúde mental não se limita à ausência de um transtorno ou de uma doença. A ausência de uma doença não significa que você está em saúde, você vai estar aqui no meio, você pode estar e nós vamos estar a vida inteira aqui no meio, nas dificuldades emocionais, né. O caminho da doença até a saúde, ele passa por isso aqui. Então, se você não nasceu com uma questão neurológica, e mesmo que nasceu, você vai passar por dificuldades emocionais, né. As crianças têm dificuldades emocionais o tempo inteiro, e não tem recurso para lidar com elas, ela conta com quem? Com quem educa. Com o adulto da relação para conduzir ela nas suas dificuldades emocionais. E se a gente não tem recurso para conduzir elas, naturalmente elas vão caminhar para o adoecimento mental, né. E aqui, quando nós adultos estamos, a gente tem o recurso de buscar ajuda com outro adulto, né. A criança não, ela só pode buscar você. E sem palavras, sem repertório para dizer. É a gente que tem que entender e acolher. Aí eu trouxe aqui esse estudo para falar sobre isso, ele é um estudo feito. Você precisa desbloquear seu Ixi, a Siri aqui dando um pitaco na aula. Ele fala sobre o desenvolvimento da estrutura de cérebro de adolescente. O estudo visava entender quais são os fatores que influenciam no resultado de saúde mental. E eles escolheram a população de adolescente, porque a adolescência é um marco na vida humana, cada vez mais estão se interessando por estudar essa fase, os neurocientistas, né, para entender o cérebro do adolescente. Ele é uma fase muito interessante da nossa existência, e foi essa população que foi estudada nesse artigo, nesse estudo, para entender sobre quais são os fatores que resultam em saúde mental. E aí, gente, pasmem, olha só, uma coisa que a gente já sabia e agora já está comprovado, né, não só por esse estudo, mas por muitos outros, que somente 30% é genético das doenças mentais, dos adoecimentos mentais. 70% é ambiente, né. Então você pode nascer com 30% de chance de desenvolver uma depressão, de desenvolver qualquer um dos transtornos de personalidade, sei lá, mas o que vai definir isso é o ambiente, 70% do ambiente. Olha o quanto é de responsabilidade dos ambientes que educam, da família, né. E a gente já tem também o entendimento de que muitas das patologias, elas se instalam na adolescência. A gente olha para o DSM, a maioria delas começa a se instalar na adolescência, né, na infância, resultado de uma infância, enfim. Mas não significa que na vida adulta a gente não possa desenvolver uma patologia, claro que pode, né, como a gente viu lá, a qualquer momento, se a gente não lida com as nossas dificuldades emocionais, a gente vai caminhando para uma doença, assim, né. Então, o desenvolvimento neurológico é resultado disso, dos nossos fatores genéticos e dessas respostas ambientais, que aí inclui ambiente físico, a privação que a gente tem, privação de afeto, de amor, as experiências sociais que a gente tem na infância e na adolescência, se a gente tem relação de ameaça, se a gente vive em ambiente de violência, de brigas, de desamparo, né, isso aqui é o que vai influenciar
como o nosso cérebro vai se desenvolver, né, os processos cognitivos e emocionais de alta ordem, tudo isso é definido a partir dessa relação que a gente tem aqui na infância, na primeiríssima infância e na adolescência. Quando o nosso cérebro está se desenvolvendo, crescendo em massa cinzenta e em conexão, né? E aí isso define se a gente vai ter a possibilidade de desenvolver uma patologia ou crescer em bem-estar, na nossa potência, né, de ser quem a gente é. Isso aqui, esse outro slide aqui, a Franciele, que é a professora do curso de neurociência que eu faço, ela traduziu para a gente o artigo e ela coloca aqui o que, que são esses fatores sociais, né? Então, 30% é genética, esse azul, e o restante é social. Os estressores sociais e ambientais. Agora a gente pode pensar em cada um deles, não vamos se aprofundar em cada um deles, claro, mas a gente vai pensar em cada um deles, olha só. O que é estressores sociais para uma criança, né? E ambientais. Ambientais a gente já sabe que no Acre, por exemplo, a gente viveu há pouco tempo um estressor ambiental muito difícil que foi a fumaça. Afetou todo mundo nos seus estados de humor, nos seus estados. A gente não conseguia olhar para o céu lindo que nós temos aqui. Os pássaros não passavam cantando no final do dia. Isso afeta os nossos estados de humor, né? Uma criança que vive, gente, eu costumo dizer, depois eu comecei a estudar sobre isso, que uma das coisas que foi protetora para a minha geração e para a geração de muitas pessoas antes, que não considerava saúde mental, né, educação emocional nos seus filhos, o que foi protetor foi a possibilidade de ter ambiente na natureza, de viver em contato com a natureza, né, de ter ambientes sociais mais livres, onde você podia brincar com as crianças, né? A questão do bullying não era tão forte, porque as crianças meio que auto se protegiam, porque os adultos não olhavam muito para elas, mas elas tinham umas às outras, e agora a gente não tem mais esses espaços, né? E aí, pobreza, nutrientes, tudo isso influencia. Traumas de infância, que aí isso equivale só, enfim, muita coisa, né? Os mais graves aqui, né? O racial e o abuso sexual, afeto, a forma como você não recebe afeto que você merece, né? Assim, não é nem o que você deixou de receber, não é nem se você recebeu ou não, é como você percebe que é amado, né? Como você sente protegido emocionalmente. A parentalidade, a forma como os seus pais conduzem a educação, né? Se é uma parentalidade autoritária, negligente, tudo isso influencia como esse cérebro vai se constituir, como ele vai aprender sobre ele mesmo. Contato com a natureza, sono, sedentarismo, todos esses são os aspectos físicos que pode afetar, cada um deles tem as suas especificidades, não dá para a gente entrar, mas isso cria um cérebro, adaptação cerebral das emoções e a maneira de ver o mundo no esforço para sobreviver. E a gente escuta muito que nós sobrevivemos, estamos aqui, somos pessoas do bem, há uma educação que não respeitou as nossas questões emocionais. Sobreviver não é digno, nós não merecíamos sobreviver. Sobreviver é diferente, é o contrário de viver. Nós merecíamos viver na nossa potencialidade, experimentando tudo que nós vemos para ser de potência que nós somos, né? E sobreviver emocionalmente é, mesmo que dizer, eu não sei lidar com o que eu sinto. Eu engulo o que eu sinto e eu estou em sofrimento, eu estou em ansiedades, eu estou em vícios, eu estou anestesiando tudo o que eu sinto, né? Isso aqui resulta nas conectividades, nas questões de regulação emocional, na aprendizagem, enfim, em tudo que uma criança vai conseguindo ser. Quando a gente vê dificuldade de aprendizagem nas crianças, a maioria é isso, é a resposta do ambiente que não está respeitando a sua condição de fase, né? Influencia até no tamanho, gente, do cérebro. O tamanho físico do cérebro de uma criança, da mesma idade, é diferente para uma criança que tem as questões ambientais favoráveis para o desenvolvimento saudável, de uma criança que não tem. Fisicamente, ele é menor, né? E quando eu falo com pais, eu costumo dar o exemplo. A necessidade básica de uma criança, a gente não ouviu a vida inteira que comida, casa, né? Não é, a criança necessita de afeto, de proteção, de brincar, de ter uma pessoa conectada com ela, um adulto conectado com ela nas brincadeiras. É isso que é chão para uma criança crescer saudável.
e outras coisas que não cabem aqui agora. Enfim, para concluir esse tópico, saúde mental e saúde emocional, a saúde mental é algo como se fosse algo maior, que envolve todas as questões neurológicas, né? Envolve áreas dos nossos cérebros maiores, e a saúde mental é os nossos estados internos, né? Envolve saber, sentir, regular todas as nossas emoções. E quando a gente fala de educar com saúde mental, aqui na minha proposta de trabalho, no que eu busco trazer para as famílias e para a minha vida também, é que a gente possa educar considerando essa dimensão emocional. Porque eu vejo a educação emocional, veja se faz sentido para vocês. Eu vejo a nossa saúde emocional como um pilar da nossa saúde mental, como a nossa saúde física também é um pilar da nossa saúde mental, né? Então, se a gente consegue educar os nossos filhos considerando a sua dimensão emocional, ensinando a ele como lidar com o que sente, identificar o que sente, ter um repertório para nomear aquilo que sente, ter recurso para diminuir a intensidade do que está sentindo e aprender sobre ele mesmo a partir do que ele sente, a gente vai ter uma geração de pessoas emocionalmente saudáveis, sem doenças mentais. Nós estamos vivendo hoje uma geração de pessoas adoecidas. Eu vou nos locais, eu saio, como a gente é psicólogo, e é psicólogo que está aqui também sabe disso. Rapidinho as pessoas vêm. Hoje eu fui dar uma entrevista lá, uma situação que aconteceu aqui em Rio Branco, fui convidada, terminei de falar, sentei, veio um rapaz já me perguntando sintomas de ansiedade, enfim, tá todo mundo sofrendo, todo mundo, é uma dificuldade de lidar com o que sente, reconhecer o que sente, saber se eu estou ou não numa patologia, se isso que eu estou sentindo é natural ou não, o que fazer com isso. Então a gente precisa começar de algum lugar, e eu não tenho dúvida que é educando, respeitando a dimensão emocional das nossas crianças. Tá? E aqui, não sei se ficou claro a minha explicação, mas o que eu estou querendo dizer é que nós temos, em saúde mental, uma questão mais ampla, né, que envolve mais aspectos cognitivos e de comportamento, e a saúde emocional é como se fosse parte da nossa saúde mental. Estando ou não em um quadro de patologia, a gente precisa olhar para a nossa saúde emocional, que é lidar com o que a gente sente, dentro de todos os nossos contextos. A gente vai sempre sentir. Eu acho que eu trago um slide lá na frente que deixa isso mais claro. Antes de passar para o próximo tópico, eu quero ouvir que seja um de vocês aí, gente. Como que tá? Eu vou até parar o compartilhamento aqui. Só tá a Sandra de câmera aberta aí? Oi. Ah, e aí? Catiúcia, você tá aí? Tô te vendo agora tô vendo todo mundo. Me digam aí o que tá fazendo sentido. Tô lendo aqui vocês, faz muito sentido, estou adorando essa aula, estou aqui refletindo muito. Sim, estou gostando. Uma aula muito esclarecedora. Obrigada, gente. Eu preciso saber se faz sentido para vocês. Tá. Eu posso voltar lá? Ninguém quer falar? Oi, quero falar. Oi, oi, Sandra. É outra Boa Sandra, noite, não é a Siqueira. Pode falar, Sandra. Tem boa duas noite, Sandras. querida. É, a sua aula está fazendo muito sentido, porque assim eu acredito que é a partir do momento que a gente tem essa consciência, porque às vezes a gente até identifica o que sente, mas a gente não tem como, às vezes não tem como sair dessa rotina que às vezes a gente se encontra. E assim, a partir do momento que a gente tem essa consciência, e como você está explicando que é a saúde mental, né? O que que vai nos levar a sermos, né, adultos saudáveis para podermos, né, educar nossos filhos. Então, assim,
você fala de maneira muito simples e que nos leva a refletir isso. Então, assim, para mim está sendo, assim, uma aula fantástica, viu. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Então vamos é para que eu abro para vocês de novo. Queria saber se tinha gente aí além da Sandra, só estava vendo a carinha da Sandra Siqueira ali. Vou compartilhar e seguir aqui. Vamos para o nosso terceiro tópico. A gente sei que está tarde para as meninas que estão lá no Brasil, né, que nós estamos no Acre, ou aqui outro país. Já deve estar super tarde. Então vamos seguir aqui. Não sei o que aconteceu, que a tela não compartilhou. Cadê minha tela que não aparece agora? Ah, apareceu. Ué, não está aparecendo por quê? Vocês estão vendo minha tela, gente? Tá? Aparecendo Aqui sua sim. tela, mas não no modo de compartilhamento, eu acho. Não está aparecendo o slide, né? Tá aparecendo a sua tela do computador inteira, não a da apresentação. Ah, a minha tela. E agora? Tá igual, Eterninho. Isso, agora foi. Agora foi? Vocês Foi. estão me vendo? Sim. Tá. Foi, Então, agora foi também. Apareceu aqui. é ótimo. Então, vamos falar de educação emocional como uma ferramenta de transformação das relações. E aqui vai parecer que eu estou puxando sardinha, tá? Porque o meu foco de trabalho hoje como educadora e psicóloga é educação emocional. É trazer essas informações sobre como educar nas dimensões, na escola, na família, todos os contextos que tem criança e adolescente, considerando a educação emocional, né? Então, vai parecer que eu estou puxando sardinha e estou também, né? Porque se é esse meu trabalho, eu não posso falar de outra coisa. Mas a intenção é socializar a informação. Quero começar mostrando essa imagem aqui, também é de um dos estudos lá do curso de Neurociência para Psicólogo. Só para dizer que, antes dessa imagem, vou mostrar essa. Aqui a gente tem o desenvolvimento emocional, que ele acontece junto com o desenvolvimento cerebral. Essa informação, gente, eu tive acesso a ela agora, estudando, há 3 anos, estudando neurociência afetiva. Porque mesmo com no meu curso de psicologia, eu não tive, com tanta informação e riqueza, a compreensão sobre o nosso desenvolvimento emocional. Então, se eu, né, que estuda pedagogia, que fez psicologia, vim ter essa informação agora, eu imagino que a maioria dos educadores e dos pais não tem essa informação. Nosso desenvolvimento emocional, ele acontece tá ainda no útero da nossa mãe, quando a gente está, né? Nós temos aqui a parte do cérebro, do sistema límbico, representada nessa figura. Vocês veem meu mouse, gente? Não, né? Passa aí. Aqui sim. Dá para Ah, ver. tá vendo? Então Isso. tá esse pontinho verde aqui que eu estou apontando, é a nossa amígdala cerebral. Isso aqui é onde as nossas emoções elas são ativadas, né? Ela acontece no corpo inteiro, mas ela é ativada aqui. No bebê humano, ele já está ativado quando a gente nasce. Então, nós já nascemos com o bebê humano que nasce com esse cérebro todo pequititinho aqui, aqui é o cérebro de um bebê recém-nascido até uma criança de 6 anos. Aqui nós temos a imagem de um cérebro. A gente não precisa nem estudar para ver, né? Um bebê, ele nasce com a cabeça pequena, o cérebro dele bem pequeno, já no formato de um cérebro adulto, mas ainda pequeno. E ele vai crescendo em massa cinzenta e em conectividade. Então, essas conectividades elas vão acontecendo e esse cérebro vai, a qualidade dessas conectividades, ela depende da qualidade do ambiente, das relações que essa criança tem, das possibilidades de experimentar o mundo que ela vai ter. Por isso que uma criança que não tem o que ela precisa para crescer saudável tem um cérebro menor.
e as respostas dela cognitiva, emocional, no mundo é menor, é diferente, né? Dificuldade de aprendizagem, dificuldade de aprender, tudo. Imagina o emocional. Então, isso aqui, mas o bebê, ele nasce com poucas dessas áreas conectadas, por isso que ele só chora, suga e se mexe muito pouco, né? Isso vai acontecendo aos poucos, né? Mas ele nasce com a parte do sentir ativada, que é a amígdala cerebral, e o sistema primitivo aqui do cérebro, que é as respostas de estímulo automático, né? E a área de busca de pertença, né? Que é a rede de regiões cerebrais que busca pertencer. A gente tem hoje o entendimento, considerando neurociência afetiva, que a necessidade primeira, básica de um bebê humano é de se sentir pertencente, se sentir visto, acolhido, sentido nas suas necessidades. E a gente nasce com essa área de pertencimento, de busca de pertença ativada desde bebê e fica com ela a vida inteira. A gente está o tempo todo buscando pertencer, ser aceito, ser visto a partir do que a gente é. E aqui é para ilustrar que, desde que o nosso desenvolvimento emocional está acontecendo o tempo inteiro, gente, não é? Aí, por que eu trouxe esse aqui? Então, a gente não pode deixar para ensinar sobre como lidar com o que a gente sente para os nossos filhos quando eles estão lá na adolescência ou agora na vida adulta, né? Agora na vida adulta, a gente já aprendeu a fazer o que é possível com o que a gente sente lá na nossa infância, que foi uma educação que não foi conduzida respeitando isso. Então, muitos de nós lidam de forma errada com o que a gente sente, que é o que traz os nossos estados aí de ansiedade e não saber o que fazer, né, com o que a gente sente. Aqui era só para ilustrar o quanto que um cérebro ele aumenta de conectividade ao longo dos primeiros meses de infância, né? Não sei se vocês sabem, mas o bebê ele tem mais neurônio do que nós adultos. Acontece que ele tem menos recursos porque esses neurônios não se comunicam, eles não têm conectividade, né? E aqui é a imagem das conectividades da área do cérebro do bebê relacionada à fala. E aqui o bebê recém-nascido, olha como é que é. Vocês estão vendo meu mouse, né? Quase não tem conectividade nenhuma. A pouca que tem é só para ele conseguir identificar a fala do adulto, que é a partir disso que ele vai aprender. A natureza é muito linda quando a gente começa a olhar para nós, né? E aqui, mais ou menos, uns 24 meses, que é onde o bebê já está fazendo frases, né? Olha o tanto de conectividade que ele já tem. Isso aqui a gente tem nos estudos sobre as nossas várias áreas do nosso desenvolvimento que a gente precisa, como educador, mãe, pai ou professor, conhecer minimamente para respeitar, né? Tá? O nosso processo de aprendizagem emocional, ele vai sendo construído a partir das vivências, especialmente na primeira infância, dos 0 aos 7 anos, mais fortemente nos 2 primeiros anos de vida. Por que mais fortemente nos 2 primeiros anos de vida? Porque a gente tem, quero olhar para vocês. Vocês estão vendo a minha tela ou eu? Vendo A a tela, tela. A tela. a tela sem sem o slide da... Sem o slide, é. É. Aí eu vou ter que ficar lá mesmo, então, com a tela. Não sei o que foi. Eu tô aprendendo a mexer nisso aqui, tá, gente? É a minha primeira vez aqui online. Então, paciência comigo. Estou mostrando eu zoom para vocês, né? E agora? O que é que eu estou mostrando para vocês agora? Está aparecendo a sua tela inteira. Não está aparecendo a apresentação, está aparecendo a sua tela do computador. Ah, já entendi, Sandra, obrigada. Vou apresentar de novo. Tá. Por que do zero aos... Por que é mais forte a questão da aprendizagem, né? Quando estou falando de desenvolvimento emocional, estou falando da aprendizagem emocional. O que é aprendizagem emocional? É como eu vou aprender a lidar com aquilo que eu sinto. E por que ela acontece? Ela é construída ao longo da nossa vivência, ela acontece mais fortemente na primeira e na segunda infância, especialmente nos 2 primeiros anos de vida. Porque o bebê humano, ele nasce sentindo, como eu falei, e até os 2 anos de idade, ele experimenta as emoções básicas, primárias, que a gente chama. É até os 2 anos que ele experimenta pela primeira vez.
Ele nasce com a capacidade de sentir, mas ele não nasce sentindo todas as emoções. Ele vai experimentando pelas primeiras vezes. E as respostas dos adultos diante daquilo que ele sente é como o corpo dele, o sistema nervoso dele, vai entendendo que ele tem que lidar com aquilo que ele sente. Então, quando a gente ignora o medo natural de uma criança de 2 anos, o medo natural de uma criança de 3 anos, que é de barulho, né, de sons, a gente ignora isso e leva ele para um ambiente com sons diferentes que ele não está acostumado, a gente está ensinando aquele sistema nervoso sobre o que ele vai lidar com, como ele vai lidar com o que ele sente, né? Então, por isso, que as orientações para conduzir um bebê é sempre explicando para ele o que está acontecendo, de onde vem aquele som, o que é aquele som, que é para o corpo dele ir tendo previsibilidade, que é uma das necessidades básicas de um ser humano, de entender sobre o seu contexto. O bebê chega sentindo tudo, mas ele não tem capacidade cognitiva de entender nada, ele precisa de um adulto conduzindo isso, né? Isso significa que a criança vai precisar sempre de um adulto com as emoções reguladas. Eu gosto de rir disso porque eu lembro de mim, diante das situações, de conduzir a minha criança agora, né, com toda essa informação e tentando ainda aprender a lidar com as minhas agora. Acho que era essa a informação que eu queria dar sobre isso, né, e essa daqui que é muito rica, gente, isso aqui também, o desenvolvimento afetivo, que faz ainda resultado daquele estudo lá que eu mostrei para vocês, ou esse aqui é até outro estudo. Esse aqui estudou, queria saber esse estudo aqui, até onde vai o desenvolvimento afetivo, né? Porque a gente sabe que o cognitivo ele vai, né, até os 20 e poucos anos, e, enfim, ele é esse gráfico aqui azul representa o nosso desenvolvimento cognitivo, ele é uma linha contínua, né? Independente de você estar ou não, com a intenção de ajudar uma pessoa a aprender, ela vai estar aprendendo, ela vai estar aprendendo sobre compreensão de mundo, o cérebro dela vai se conectando, ela vai entendendo mais de mundo. O desenvolvimento emocional, esse estudo quis saber até onde vai, até onde o desenvolvimento afetivo está acontecendo. E o estudo fez uma pesquisa com criança de 5 a 20 anos, porque ele queria entender até onde ir, né? Então não pegou bebê, mas a gente já sabe que o desenvolvimento emocional começa desde lá. E descobriu que é somente até os 15, 16 anos que o nosso desenvolvimento afetivo acontece. É justamente a fase da adolescência, os 14 anos, né? Aqui, a gente, depois dessa idade, a gente vai repetir tudo que a gente aprendeu no nosso nível cerebral, sistema nervoso, celular, né, de resposta emocional, de uma forma automática, né? A gente vai desenvolver diferente se a gente, como adulto, for buscar autoconhecimento, autoajuda, né? Buscar fazer práticas de entender como que funciona o nosso processo emocional, como que a gente tem as respostas automáticas, o que que a gente pode fazer com isso. Claro que pode, mas aí é um processo que eu gosto de chamar de reaprendizagem. Você vai reaprender, você vai primeiro entender como é que você está funcionando, primeiro passo, e depois aprender a fazer diferente, ensinar teu cérebro, teu corpo a se comportar diferente. Teu sistema nervoso, levar ele para o estado de segurança, quando ele entra num estado de medo, e você aprendeu a lidar com o medo lá na infância, gente, isso é muito louco, né? E até os 16 anos. Por isso que eu entendo que é rico e primordial a gente ter uma educação que considera como a gente vai ensinar nossas crianças a lidar com o que sente. Faz sentido aí para vocês? Isso é uma coisa, né? Aprender sobre desenvolvimento emocional, que cada fase precisa, e como desenvolver recurso para ajudar os meus filhos, minhas crianças, meus adolescentes. E a outra coisa que eu considero extremamente importante é autocuidado do adulto que educa. Então, nada das minhas propostas eu estou deixando de fora pensar no adulto. Porque mesmo não, pelo foco ser a criança, ele necessariamente precisa também ser o adulto que cuida, que educa, né? Então, o cérebro de um adulto, hoje, é resultado da sua história de vida. Então, a forma como o nosso cérebro está conectado hoje, né? Como ele dá as respostas emocionais, de forma inconsciente ou não, é resultado da nossa história de vida, né? E a gente hoje aprende a lidar com o que acontece no mundo, ao nosso redor, na nossa vida, de duas maneiras. Ou reagindo ao mundo, na tentativa de se adaptar e se encaixar nele, dando respostas que os outros precisam, ou criando novas formas de viver a realidade através de um olhar para dentro, de ressignificar nossa história. Não ressignificar olhando o que aconteceu e tentando viver outra coisa, não. Ressignificar o que você sente hoje, a partir do que você está conseguindo ser, né?
a sua dificuldade. Eu, por exemplo, busco ressignificar a minha história de vida olhando para a minha dificuldade, de estar aqui. Quanto tempo eu desejei estar aqui hoje nessa live, nessa aula com vocês, e por várias coisas da minha história de vida me prendendo, me trazendo dificuldade. Então, não é ressignificar o que me fez ter essa dificuldade, mas ressignificar essa dificuldade, né? Tomar coragem, buscar apoio com pessoas para me ajudar a estar aqui. Então, esse autocuidado do adulto é muito importante que a gente entenda que nós temos um cérebro que está funcionando de uma forma e que isso não significa, não é nós. A minha dificuldade de estar diante das questões emocionais da minha vida não sou eu. É resultado que eu posso hoje lidar com isso de uma forma madura e consciente e autorresponsabilidade, né? Vamos ter dificuldade? Vamos. E tá tudo bem ter dificuldade. O que não vai ficar tudo bem é a gente não olhar para elas e não se responsabilizar como adulto, né? Autocuidado, para nós adultos, é a gente mesmo que faz. Cuidar da gente, não tem mais o papai e a mamãe, né? Quando a gente precisou, não teve nessa questão emocional. Agora é que não tem mesmo. Então a gente tem que buscar em outro adulto e na gente mesmo, tá? Criança não tem a menor possibilidade de se autorregular, esse slide era para estar lá na frente, porque ela não tem essa área do cérebro da razão, da cognição ainda conectada, ela vai sempre precisar de um corpo regulado, de um adulto regulado para trazer regulação emocional para ela, criança e adolescente. Só a partir dos 7 anos de idade que a criança começa a ter a possibilidade de aprender a desenvolver recursos para lidar com as suas próprias emoções. Começa, né? E vai concluir isso lá nos 25 anos, quando todas as áreas estão conectadas. Mas tudo isso merece mais. Eu sei que está tarde, e eu vou já terminar. A última parte do nosso tópico aqui, que é apresentar, eu vou apresentar de forma bem rápida aqui, sobre o meu trabalho, né? O meu projeto profissional hoje se chama Educar com Presença. Depois, um dia, eu explico para vocês o porquê da presença, mas aqui presença no sentido de que é sinônimo de saúde, né? Estar presente, consciente do que eu sinto e sabendo lidar com isso é presença, aqui dentro dessa proposta que eu estou trazendo. Então, no meu projeto profissional todo se chama Educar com Presença, e eu tenho hoje duas formas de atuação, que é o acompanhamento clínico, isso aqui é como psicóloga clínica, eu trabalho com orientação e acompanhamento e orientação para pais em saúde emocional, né? Então, é o que a gente pode chamar de acompanhamento parental, mas com foco mesmo em pensar em saúde mental. Dentro desse serviço, eu desenvolvi programas que eu vou mostrar para vocês rapidinho, no outro momento eu falo mais detalhe. E eu tenho o curso, que aqui estou conectando com a minha outra profissão de educadora, né, de professora. O curso Educar com Presença, que é sobre desenvolvimento, educação emocional para pais e educadores. Tá? São de 2 serviços. E aí eu quero apresentar para vocês um método que, considerando os meus estudos de neurociência, psicologia, gestão das emoções na mudança, a gente pensa, estou utilizando esse método aqui, que é o método que eu estou chamando de ECO, que é encerrar, criar e oportunizar. Encerrar círculos. Todo o meu trabalho, tanto de acompanhamento clínico quanto o do curso, a gente passa por essas etapas. A primeira etapa é a gente identificar, vocês estão conseguindo ver tudinho aí, né, o slide? Estou chamando de etapa E. Essas fases de acompanhar o estado emocional no processo de aprendizagem do adulto, considerando que adulto, gente, você, adulto, que passou dos 20 anos, 30 anos, todo o processo de aprendizagem para a gente é mudança. Porque para a gente aprender algo novo, a gente tem que ressignificar conceitos, a gente tem que largar crenças. Então, é um processo de mudança. Por isso, o método ECO, ele considera como você vai se sentindo, como é que é a resposta emocional de uma pessoa que está no processo de mudança, que vem lá da psicologia organizacional, tá? Encerrar ciclo é sobre identificar as suas crenças, seus padrões antigos, que não servem para uma educação que considera desenvolvimento saudável, né? A primeira fase é sempre essa, a segunda fase é criar um novo repertório a partir das informações que você vai ter acesso, né? Você vai começar a criar um novo repertório, experimentar formas de estar se relacionando e oportunizar novos começos, que é a fase onde você já a intenção é que aquilo se torne automático, como é automático hoje, esses padrões antigos, tá? Esse é o meu método de trabalho.
E o processo clínico, eu estruturei ele em programas que eu estou considerando a fase de desenvolvimento da criança. E o foco é sempre apoiar os pais, não é para atender a criança. E eu estou falando isso aqui para vocês hoje, para que vocês saibam falar sobre o que eu faço. A minha mentora, ela diz assim, se tu não comunicar para as pessoas o que tu está fazendo, ninguém vai saber o que tu está fazendo. E eu tenho consciência disso, né? Então, eu estou aqui, quero que vocês se tornem aí multiplicadores, informem para as pessoas que têm essa possibilidade de ajuda. Eu gostaria de ter tido situações que eu vivi como mãe, então é isso que eu estou ofertando. E esses programas, eles estão estruturados de acordo com a fase de vida da criança. Eu pensei eles de 10 a 12 sessões, e elas são planejadas de forma muito particular para cada grupo, se eu for trabalhar em grupo, que eles podem ser desenvolvidos individual ou em grupo, até de 15 pessoas, tá? E aí são esses daqui os programas, né? O Cheguei, que é para criança de 0 a pais, né, de criança de 0 a 2 anos, e aqui pensando muito, por que que eu não fiz a primeira infância todo junto? Por que que eu estou pensando muito em socializar informação sobre estados emocionais das mães puérperas, né? Porque é muito importante que ela entenda como isso afeta o vínculo que ela vai construir com o filho, isso é fundamental para a saúde mental da criança e dela. Então, aqui nesse programa Cheguei tem muito isso. E aí eu separei do programa, que eu posso fazer em grupo, por exemplo, de mães que estão grávidas, que estão querendo engravidar, ou que estão com filho pequeno, né? E aqui crianças de 3 a 7 anos, que jamais é uma questão de ensinar sobre limites, são outros dramas, né? Dramas que a gente tem, outros desafios. O pré-adolescer, que é para crianças que estão se preparando para chegar na adolescência. E o adolescer, esse aqui, por que que tem dois, né? Com a mesma idade, de 13 a 14, é o adolescer e o reconexão. Esse aqui, adolescer, é para mães que estão com filhos saudáveis, né? Que não tem nenhum quadro de patologia, que estão com filhos saudáveis, só está com dificuldade de relacionamento, de lidar com questões emocionais. E quer lidar com isso de forma saudável. O reconexão é para pais que estão com filhos em processo de sofrimento emocional, em alguma patologia, depressão, ou, né, eu já atendi aqui pais que têm filhos que estão com ideação suicida, então é mais para essa reconexão mesmo, para você entender o funcionamento já dentro de uma possível patologia do teu filho e lidar com o que você sente, né, e se reaproximar dele. Por isso que está separado assim. Esse aqui hoje eu estou fazendo somente presencial. Futuramente, talvez eu faça em grupo online, mas por enquanto só presencial, que é o clínico. E o Educar com Presença, que eu estou apaixonadíssima, eu estou chamando de curso, gente, mas não devia, porque não é um curso tradicional, eu sou professora e já participei de muitos, é uma jornada mesmo, né, que assim, eu tenho como um objetivo concreto que quem participar do Educar com Presença saia de lá com seu repertório pessoal para lidar com as suas questões. Então, a gente tem 7 módulos, uma jornada de aprendizagem e educação emocional. São 7 módulos, e os módulos terão aula gravada e ao vivo no Zoom. E cada módulo, o que é mais importante dizer para vocês é que cada módulo ele é conduzido a partir de um exercício prático, com o objetivo de te fazer chegar no final do curso com a criação, ou pelo menos iniciando a criação do teu repertório pessoal para lidar com as emoções, não só a das crianças, mas primeiramente com as suas. Então, os exercícios são sempre para você. Aprender a enxergar o teu processo emocional hoje, as tuas questões, as tuas dificuldades emocionais. E aí é para quem está afim, porque é mexer com as estruturas da gente e caminhar para a saúde mental. Tá bom? Era isso que eu queria socializar para vocês sobre o meu trabalho. Vai ser o Educar com Presença é online, o curso, tá? É todo online, vai ser na plataforma Zoom. Eu vou estar abrindo vaga curso nessa semana, na próxima semana, vocês estão lá no grupo, vão ser os primeiros a saber. Quem está lá no grupo vai ter cupom de desconto. Eu quero fazer a turma. Aqui eu posso ser honesta com vocês, né? Aqui não, em qualquer lugar, mas aqui eu vou. É a minha primeira turma, né? Então, certamente a segunda turma vai ser melhor, que eu vou ter experimentado estar nessa forma de ensinar e de compartilhar online. Vou ter aprendido muito com a minha primeira turma, mas essa turma ninguém mais vai ser a primeira turma, né? A primeira turma é onde eu vou estar mais presente, onde eu vou estar mais inteira. E ninguém vai poder dizer que fez parte da primeira turma, só quem estiver realmente na primeira turma. Vai ser uma honra para mim ter algum de vocês lá. E mesmo quem não se sinta pronto para um investimento de disponibilidade, de mudança, que não é fácil,
Me acompanhem nas redes sociais, que eu vou estar compartilhando também muita coisa lá. Compartilhem com pessoas que possam se interessar e seguimos juntos. Estou finalizando, é isso. Quero finalizar com essa fala aqui do IESP. Aprender a mudar nossa percepção leva tempo, mas não há nada de errado em gastar o nosso tempo, desde que não persistamos na ilusão de que o erro reside nas crianças. As nossas crianças não estão erradas, elas estão comunicando o que acontece internamente com elas, sendo espelho para a gente aprender sobre a gente, para a gente crescer e evoluir. Esse é do trecho do livro Sua Criança Competente, do IESP Ubu. Depois eu posso compartilhar com vocês o livro. Eu tenho ele em PDF, não tem mais para vender esse livro. E eu falei muito e quero agora ouvir vocês. Como que vocês estão? Estão aqui ainda? Vamos, parabéns, que lindo. Parabéns, viu? Amei, vai ser uma jornada linda, maravilhosa e transformação para os pais educadores que, que estiverem dispostos aí a mergulhar nessa jornada, né? É. Maravilhosa. Obrigada, Sandra. Você está aí, não sei que hora já do Brasil aí, tá? Obrigada Aqui, pela sua olha, presença. 22h31. Uau! Que honra ter vocês o tempo todo aqui. Muito obrigada. Obrigada Também eu fiquei, pelo Teni. Tô aqui conhecimento. atenta, tá? Tô aqui atenta aqui às informações. São muitas informações e a gente fica, né, tentando se colocar em cada uma delas, né? Eu sei que é com o tempo mesmo que a gente vai conseguir absorver, mas muito enriquecedor, tá? Parabéns. E vai ser bonito mesmo. Tô só esperando aí pra você lançar. Obrigada, Kátia. Você está aqui no Acre ou está em Brasília? Já tô aqui no Acre, horário do Acre, hein? Ah, tá. Tá bom. Tá bom, gente. Eu agradeço demais a presença de vocês. Nada do que eu estou fazendo, produzindo, estudando, montando, vai existir se não tiver em contato com quem precisa, com quem está buscando. Então, eu só tenho mesmo a agradecer a existência de pessoas interessadas nisso. Chame outras pessoas, informe outras pessoas, comunique lá no grupo. Vamos ter mais encontros como esse que eu pretendo fazer. Não gosto de fazer live porque eu fico me sentindo só, né? Então, eu vou estar convidando pessoas lá no grupo. Mesmo depois que eu fizer o curso, eu vou ter o grupo do WhatsApp das pessoas do curso, mas de vez em quando eu vou fazer uns encontros para quem não está ainda pronto para entrar nesse investimento, né? Porque eu falo investimento não é só financeiro, né? É investimento de tempo e disponibilidade de crescer. E eu realmente espero que venha para a jornada quem realmente está disposto, porque vai ser bonito de ver a transformação, né? Quem for só para agradar, só com coisa para fora, não vai acontecer a transformação. Vai acontecer com quem realmente estiver buscando apoio para esse crescimento. Então, muito obrigada, Tem uma honrado. colega de Portugal aqui, ó. Lá é 1h32. Eita, tem um colega de Portugal, gente. Quem está de Portugal aqui? Tem alguém de Portugal aqui. Eu não estava olhando o chat, desculpa, estou em Portugal. Uau! Que honra ter você aqui. Nem me fale, então, agora nisso. Obrigada pela presença. Aguardei para assistir por acreditar na relevância do tema. E valeu a pena? Qual o seu nome? Teu nome não está... Eulissandra. Valeu a pena, Eulissandra? Com certeza. Então tá. Também já valeu para mim, tá? Muito obrigada, viu? Você está lá no meu Instagram, né? Tu me conheceu pelo Instagram, foi? Então tá. Digam como é que foi lá no grupo, o pessoal que não veio ficar sentindo vontade de ter vindo. Aí me respondam, eu posso compartilhar essa... Eu gravei, né? Eu vou compartilhar lá no YouTube e deixar o link para eles verem, né? A gente não falou coisas íntimas de ninguém, pode ser? Sim, pode. Tá Sim, bem, pode, amiga. tá. Vou compartilhar.
Eu vou interromper a Por mim gravação. também pode, tá? Apesar de você não ter me avisado, que eu ter pelo menos pintado meu cabelo aqui mais um pouquinho, mas tá bom. Eu vou compartilhar, então. Na próxima eu te aviso, Katia.